Olá, meu nome é Roberta Almeida. Oi, pessoal, meu nome é Tainá Coutinho. E somos do Jus Desesperande. Uhul! Vou deixar você apresentar, né? Não, peraí. Antes de apresentar, a gente tinha uma coisa pra falar, né? Ah, é verdade, gente. Desculpa. Antes da gente apresentar, a gente tem uma coisa pra falar nesse episódio que a gente precisa que vocês fiquem até o final. Na verdade, não vou falar até o final, não. Pra você não passar aí e já correr pra lá. Então, não sei. Durante esse episódio, iremos fazer um pronunciamento, um anúncio. E é verdade, gente. Não é merchan, não vou falar de patrocínio aqui, não. É um anúncio. E a gente precisa que vocês estejam aqui. Então, antes da gente começar a apresentação, tudo, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, curte esse vídeo e não deixe de participar. Comenta o que você acha, quem você quer ver aqui, o episódio que você mais gostou, enfim. Interaja com a gente. Você quer... Apresenta que eu dou presente. Então tá bom. Estamos aqui com a honra do entrevistado mais difícil de chegar até aqui. Famoso. Agenda difícil. Rubens. Santo de casa não faz milagre. Se apresente pra gente. Seu presente pra você. Obrigado. Pra quem não sabe, é o marido da Tainá. É o famoso primeiro damo, né? É, o primeiro damo. Como o pessoal fala. Obrigado. Ó, que bonita. Nunca viu a caneca, o presente. Pior que eu não vi, Pior não. que eu nunca tinha visto e nem recebido, tá? Foi a primeira Então, vez. tá. Porque não Tava veio aqui. errado. Aí, ó. Mas Exatamente. agradeço a lembrança. Se apresente, por favor. Bom, sou Rubens dos Santos Filho, sou advogado, já tem 10 anos, né, de estrada. Além disso também estou, né, como coordenador de curso de Direito, professor de faculdade, já formei aí diversos alunos, Tainá foi minha aluna, inclusive. Então, Dá um zoom aí. já fui vice-presidente da Comissão de Advogados em Início de Carreira, atualmente também estou no conselho da 4ª subseção, lá de Guarapari. Então, me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. É muito gratificante. E com um peso, né, enorme de ser o último convidado, né? De encerrar esse ciclo. Porque já deu spoiler. Esse era spoiler, né? Já falei o que eu não poderia ter falado. Eu falei que a notícia ia ser durante, né? Mas foi. Agora você tem que falar, não tem jeito. Gente, eu vou falar só um pouquinho. Deixa ele aí, deixa eles com esse suspense aí. Verdade. Que suspense que o não último existe mais, convidado e tal. Vai. Mas é isso. É isso, né? Não, você pediu pra me apresentar. Tá vendo? É por isso que não dá certo chamar marido aqui, ó. Que eu vou chegar no carro e vou falar brincadeira. Brincadeira. Não, gente. Queria dizer que é uma honra te receber aqui. Obrigado, amor. Né? Tentamos muito essa agenda. Santo de casa não faz milagre. Casa de ferreiro, espeto de pau, gente. Tentei chamar esse homem aqui tem 6 meses, né, Roberto? Exatamente. Toda vez dava alguma coisa, algum BO. Mas é porque tinha muita gente importante antes de mim. Se você for olhar lá toda a trajetória, né, do podcast, muitas pessoas importantes. E eu, tadinho. Não, todo mundo tem a sua importância. Tem a agregar aqui com a gente. Isso aí. E assim, obviamente que a gente não chamou ele aqui só porque ele é meu esposo, né? A gente chamou ele aqui porque tem muita história pra contar, muita coisa pra compartilhar. E a gente sempre começa contando histórias. E a gente quer contar a sua também. É um espaço pra você contar a sua história. Eu já conheço, né? Mas muita gente não conhece. Conta pra gente do seu início de carreira. Por que você escolheu fazer direito? Como você saiu da faculdade? Você já queria advogar? Você queria fazer concurso? Como é que foi essa história? Na verdade, eu nunca quis fazer direito. Eu nunca fui bom em matemática, nunca fui bom em química, física, nunca foi o meu forte. Sempre adorei história, era apaixonado. Sou apaixonado por história do Brasil. Então, tinha também uma queda muito grande por história geral, geografia, português, sempre me dei bem. E eu sabia que a minha área seria dentro ali da humanas, não tinha para onde eu fugir, não tinha muito para onde fugir disso. Sempre gostei muito de me comunicar. Quando tinha os trabalhos na escola, eu sempre gostava de apresentar os trabalhos. Quando tinha os teatros, eu sempre queria ser o papel principal. Então eu sempre gostei de estar com pessoas, de conviver com pessoas, de conversar com pessoas. Tainá até fala, o Rubens não consegue fazer nada sozinho, ele não consegue ficar um dia sozinho, ele tem que ligar pra alguém, ele tem que sair com alguém, porque eu sou assim, eu sou movido a pessoas. Eu preciso ter alguém do meu lado pra conversar, pra desabafar, pra me abrir.
Eu sou aquele tipo de pessoa que eu não guardo o meu plano, eu compartilho o meu plano, eu tento aumentar o meu plano. Sempre foi assim. E dentro dessa perspectiva, eu não sabia o que eu ia ser da minha vida. Sempre tive essa dúvida. Sempre fui um aluno muito esforçado. Não vou te dizer que eu era um nerd, não era isso, mas eu era inteligente, então eu não precisava estudar muito. O naturalmente inteligente. Deus me deu o dom de gravar as coisas com muita facilidade. Então eu ouço, eu lia, eu sempre gravava. Então eu tenho uma memória muito boa, uma memória fotográfica muito legal. Eu acho que muito disso que me fez gostar da história, porque me recorda lembranças, mexia um pouco com o meu imaginário, com aquilo que eu pensava e me ajudava dentro daquilo que ficaria mais fácil para mim, que era a comunicação. Porque dar aula de história, digamos assim, né, conversar com os alunos, explicar a história é muito mais fácil que explicar matemática. Matemática você tem que ir junto com ele, a lógica foge. Para mim, sempre foi uma certa dificuldade. Então, eu não sabia o que eu ia ser. Pensei em ser jornalista logo no início, mas aí a profissão acabou. Né? Acabou assim, né? Eu falo que acabou porque, na verdade, o curso de jornalismo não foi mais exigido para ser um jornalista. Então, sobrepesando, eu achei que talvez não seria importante para minha vida. Mas, na verdade mesmo... Fala a verdade. O primeiro sonho, na verdade, era ser padre. Poucas pessoas sabem disso, mas é verdade. Nunca pude imaginar. É verdade, já pensei em ser padre. Isso ficou durante um bom tempo na minha cabeça. Eu tive um amigo que entrou no seminário, que chegou até ser frei, se ele assistir aí, Lucas, um abraço. E a gente conversava muito sobre isso, mas eu vi que a minha vocação é pro casamento, não é pro celibato. Então, né? Não nunca foi. Mas dentro daquilo que eu buscava da minha carreira profissional, eu pensava em ser professor. E eu queria ser professor de história. Por quê? Porque eu sempre amei essa comunicação e tinha uma facilidade muito grande para falar de história. Então eu pensei, cara, eu vou fazer história, eu vou ser professor de história. Mas eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa e gananciosa. Então eu pensei, cara, vamos botar isso aqui na balança e vamos pensar, né? Vamos sobrepesar isso aqui. Eu vou conseguir almejar? Eu consigo, sim. Não tô falando que não, nem desmerecendo, não é isso. Mas talvez tenha assim, uma certa dificuldade ou caminho, né? A gente sabe que eu sou professor, eu posso falar isso. A profissão ela não é muito valorizada no nosso país, infelizmente. Mas dentro dessa perspectiva eu falei, cara, eu vou pro direito, porque dentro do direito eu vou conseguir dar aula, que é aquilo que eu sempre gostei, vou conseguir estar perto de pessoas, comunicando com pessoas e o principal, podendo transformar a vida daquela pessoa, ajudando ela de alguma forma, ajudando ela a crescer, enfim. E aí eu optei pelo direito. Eu entrei no direito, na verdade eu meio de paraquedas, né? Não estudei o primeiro, não estudei o segundo, não estudei o terceiro, não esperava UFES, nada disso. Eu entrei na faculdade e sempre com a perspectiva de ser advogado. Pensando em ser advogado, por quê? Não queria ficar horas e horas e horas, né, estudando ali com afinco. Admiro muito, né, quem tem essa vocação. Eu tenho um amigo agora, recém-aprovado no concurso para delegado aqui do estado, Rafael. Também foi aprovado no concurso para delegado lá no Paraná. E eu vejo o quanto que ele teve que se dedicar para isso. Eu tiro o chapéu. Eu acho que é vocação mesmo. Quando o cara pega firme, ele consegue. Sim. Mas eu sempre gostei disso. Então eu falei, cara, eu vou para advocacia, porque vai ser o caminho. E aí, quando escolhi a advocacia, estudei na UVV, no primeiro período, levando aquela brincadeira e tudo mais. Aí tem um professor, se ele tá assistindo, professor, um abraço. E eu lembro disso até hoje. É ali que foi a mudança, foi a chave da minha vida. Foi quando eu girei, que eu mudei, que eu comecei a levar a sério o estudo, né? Primeiro período, ele me dava aula de introdução ao estudo de direito. E eu tinha ficado nele por dois pontos, ou um ponto, alguma coisa assim, né? Ele era juiz federal, Carlos Almagro, lembro dele até hoje. Aí eu fui pedir ponto pra ele, ele olhou pra mim e falou assim, você sabe quantas pessoas ficam no concurso de juiz federal por 2 pontos, por 1 ponto? Você vem me pedir ponto aqui? E aí na hora assim, eu tomei aquele susto, né? Aí eu saí, eu falei, cara, mas ali que mudou minha vida. Ele me abriu, que eu parei e pensei, pô, brinquei no primeiro ano, brinquei no segundo ano, brinquei no terceiro ano. No momento que eu tenho que
virar a minha vida, mudar a chave mesmo, vou começar a brincar? Eu falei, não, tem que levar a sério, vou começar a estudar. E aí comecei a sentar na primeira cadeira, comecei, né, a tentar aprender, e aí fui amando o direito, fui criando ali uma relação muito íntima. A minha sala era uma sala muito boa, os alunos, né? Então a gente estudava junto e ia aprendendo junto e acabei me apaixonando. Então saiu da faculdade já falando, não, eu vou ser advogado. Não teve aquela história de vou fazer concurso, vou ser delegado, vou ser qualquer outra coisa. Era advogado. Nunca nem passou na minha cabeça. No primeiro período, eles sempre perguntam, né? Acho que fui eu e mais 2. Pra ser advogado. Que na minha sala a mão. também foram 2 na época. Mas nunca pensei. Tanto que eu lembro, no 9º período, eu falei, cara, eu não estudei pra primeira fase do exame de ordem, não estudei nada. Aí fui pra primeira fase, acertei 40 na risca. Pá! Aí, aqueles 45 dias que antecediam a segunda fase, eu fiz um cartaz com 45... Na época não tinha esses negócio de post-it. Não tinha post-it, não. Se tinha, eu não sabia usar. Aí eu comprei um cartaz, uma cartolina mesmo. Eu lembro até hoje que só tinha cartolina verde na papelaria que eu fui comprar. Comprei a cartolina, aí eu escrevi assim, 45 dias para a minha liberdade. Que eu botei na minha cabeça que eu nunca mais ia estudar na minha vida por obrigação. Que eu só iria estudar aquilo que eu gostasse para o meu crescimento profissional. Então eu tinha colocado aquilo na minha cabeça. Eu fiz 45 quadradinhos e todo dia que eu acordava eu pintava um quadrado. E aí foi assim, né, que veio a aprovação na segunda etapa aí do exame, né, na segunda fase. E depois disso fui fazer minha pós-graduação, iniciei um mestrado na Argentina, estou em outra pós-graduação agora, mas estou sempre estudando para enriquecer profissionalmente, para ter mais conteúdo, gosta, a matéria, né, que eu gosto. Por exemplo, né? Eu tô falando, porque eu conheço, mas quando ele fala assim, não vou estudar por obrigação, é tipo assim, tem que estudar para uma prova específica, um monte de coisa que eu não... Igual, você vai fazer um concurso, você tem que estudar, sei lá, lei especial... Administrativo, constitucional... E também, acabou, você formou em direito e tantas outras profissões, você tem que estar se atualizando o tempo inteiro, tudo muda muito rápido. Então... Mas a atualização, ela parte muito do nicho que você optou. Sim. Então você vai focar naquele nicho específico, né, dentro daquele produto que você quer ofertar dentro da sua advocacia e vai focar. Então, o estudo ele é mais prazeroso, né? Sim. É diferente, por exemplo, do ensino médico. O camarada é de humanas, mas ele tem que estudar exatas. Entende? Verdade. É isso que eu tô tentando dizer. E assim, conta... Nossa, ele contou a história, literalmente, né? Conta pra gente... ele gosta de história. Conta pra gente o seu início na advocacia, assim. Como é que você começou? Você saiu da faculdade e falou, vou advogar. Foi dessa forma. Como é que foi? Falei, cara, eu vou advogar, que é o que eu quero pra minha vida. E é isso. E aí meu pai tinha uma sala, e aí ele falou pra mim, olha, eu te empresto a sala por 3 meses, e depois disso você começa a me pagar aluguel. Uau! E assim, 0 clientes, né? 0 clientes. E a sala, que até hoje onde é o meu escritório, né? Em cima da INSS. E eu odiava a previdenciária. Então, no início ali da carreira, eu tive que atender muitos clientes, né? Dentro daquela perspectiva de ser um advogado generalista, que era o que o meu ponto me oferecia, mas não era o meu interesse primordial. Mas, quando eu estava no 10º período, eu só tinha estagiado na Defensoria Pública, e aí eu fui para um escritório de um advogado estagiar com ele. Estagiei voluntário para aprender sobre gestão de escritório, mas o escritório dele também era um escritório pequeno, que na verdade era só ele que atuava no escritório. Mas ele já tinha uns 3 anos, né, de advocacia, e aí eu fui lá para aprender como que atendia cliente, contrato, procuração, como que faz abordagem, enfim, tudo. Voluntário mesmo. Voluntário, assim. Preciso aprender e vou lá. lá. Sim, sem receber R$1. Tinha dia que eu ia, tinha dia que eu não ia. E eu cheguei a abrir meu escritório. E aí, quando eu cheguei a ficar os 2 meses iniciais ali, né? Dando o murro na ponta de faca, porque no início é difícil, aí eu chamei ele para conversar. Aí eu chamei ele para conversar e falei, olha, por que a gente não estabelece aqui uma parceria?
Porque a gente pode fazer uma sociedade onde eu tenho uma sala, que é do meu pai, que a gente vai pagar um aluguel bem baixinho no início, e eu entro com essa estrutura e você entra com uma carteira de clientes e a gente vai administrando isso da melhor maneira. E ele era generalista na época, mas sempre adorou muito direito do trabalho, sempre foi um advogado muito competente, tanto na área de família, quanto direito do trabalho, quanto na civil. Muito bom advogado mesmo. E aí cada um pôde nichar, né? Entrou ele, aí a esposa dele entrou depois, foi a minha primeira sociedade. Aí ela ficou mais focada no previdenciário, que era a área que ela sempre gostou, né? E em que ela tinha especialização. Ele conseguiu setorizar mais para fazer dentro do cível que ele gostava, que era uso capião e família. E o cível mais geral mesmo, parte de contratos, a parte de direito consumidor, ficou mais na minha pasta. E aí nós fomos estabelecendo dessa forma. Legal. E no terceiro mês, conseguiu pagar aluguel? Consegui. Eu lembro que no terceiro mês, o aluguel era 400, lá vai pedrada, e eu recebi 500 e uns quebrados. Na conta ali. Eu paguei só a conta de energia. Mas você tocou num ponto que eu acho legal falar, principalmente você que é professor, sobre estágio, né? A gente tem estagiário lá no escritório hoje, mas a gente tem sentido dificuldade, né, de contratação. A gente tem percebido que os alunos, eles não estão tendo muito interesse, né, pelo estágio em escritório. Qual dica você poderia deixar, assim? Porque você logo no final foi procurar isso e como voluntário, né? Falou, nossa, eu precisava. E ontem, inclusive, eu ouvi um podcast do Paulo Enon, que é o presidente jovem lá de Minas, dele falando da importância da prova da OAB. Não sei se você viu. E ele falava assim, a faculdade de... porque questionam, por que precisa da OAB? Muita gente questiona, por quê? Se médico não precisa fazer prova para ser médico. Aí ele falou um negócio que eu achei interessante. Faculdade de Medicina forma médico. Faculdade de Psicologia forma psicólogo. Faculdade de Direito não forma advogado. Faculdade de Direito forma operador de direito. A pessoa pode ser delegado, pode ser juiz, pode ser desembargador, policial... advogado, então é por isso que ele falou da necessidade da OAB. Então, por a faculdade de Direito não formar advogados, é extremamente importante o estágio, para que você tenha ali contato com a profissão. Você decidiu estagiar no escritório, mesmo que de forma voluntária, porque você sentiu necessidade de conhecer a prática. Qual dica você pode deixar para quem está na faculdade hoje e quer ser advogado? Então, como eu só tinha estagiado a vida inteira dentro da Defensoria Pública e eu tinha vontade de advogar e gostaria, né, queria desde o primeiro momento ter o meu escritório, não ser associado, não trabalhar no escritório de carteira assinada ou sair da minha cidade, essa era a minha pretensão inicial, então eu busquei esse estágio voluntário mais no intuito de aprender o dia a dia, o operacional, porque isso a gente não aprende na faculdade. Uma coisa muito importante, que se hoje eu poderia dar uma dica para o estudante de direito, se ele quiser algum dia, né, ser advogado e ter o seu escritório próprio, procurar estagiar no escritório de advocacia. Por quê? Porque a rotina é completamente diferente. Totalmente. É completamente diferente. Eu falo isso porque eu vou pegar até com exemplo o Alexandre, que atualmente é o meu estagiário. O Alexandre, ele veio da Defensoria Pública. Então, é um cara fantástico, fantástico. Muito rápido, ele é inteligente, ele peticiona muito bem, apesar de estar no 6º período, mas ele peticiona muito bem. Mas você percebe que o olhar que ele tem para o processo ele é um pouco diferente. Dentro daquela perspectiva do que ele aprendeu, né? E eu falando para ele, tem que virar a chave na defensoria dessa forma. Aqui conosco é diferente, nós não podemos ser tão generalista em tal ponto. Às vezes chega até a ser redundante as nossas peças, porque nós temos que estar com a cabeça sempre pensando 2, 3 vezes para frente. Advogar, na verdade, pensando em tribunal, pensando num possível recurso, enfim, muda a forma de peticionar, muda a forma de se portar, muda tudo. Sim. E a rotina do escritório, às vezes, é diferente, né? Defensoria, fórum, o trabalho ele é mais linear. O que eu falo com isso? O camarada entra lá, ele tem os processos para mexer, mas fórum não. Escritório não. Tem dia que é workaholic, tem dia que não.
Então, o cara vive uma montanha-russa. Exatamente. Às vezes, o escritório tá virado de cabeça para baixo. Tem 1 milhão de coisas para fazer, 300 clientes, mas tem dia que não tem nada. Então, essa rotina é importante para que o aluno ele tenha esse conhecimento, para que ele sinta aquilo, para ele entender. E a advocacia, o que você busca é a retenção. Porque captar cliente, eu vejo muita gente falando, tem que captar. Beleza, eu difícil, concordo com você que tem que captar. Mas a questão não é captar, a questão é reter. Porque na advocacia, a maior captação que você tem é indireta, que é o próprio cliente falando bem de você. E você só consegue isso com a retenção. E como que você faz a retenção? Como? Você atendendo bem, você estando bem vestido, você tendo ali uma capacidade de atender de uma forma diferenciada. Então, o estagiário ele tem que vivenciar isso, para ele ver o quão hoje a advocacia virou business, virou negócio. Sim. O fechar contrato vai muito além de você ser um bom advogado. E toda uma experiência que o cliente tem que viver dentro do escritório e o estagiário ele tem que vivenciar isso para aprender. Eu penso o seguinte, na minha trajetória enquanto aluna, eu tive a oportunidade de estagiar pouco. Mas se eu tivesse a oportunidade de estagiar durante toda a faculdade, eu acho que eu ficaria 6 meses em cada lugar. Ficaria um tempo ali na defensoria, um tempo no cartório. Porque tem malícias que você pega só estando ali dentro. Por exemplo, hoje a gente chega no balcão e é atendido lá de fora. Mas como eu já trabalhei em cartório, eu tenho a malícia. Opa, peraí, tem muito tempo que não tem andamento no meu processo. Peraí, deixa eu pedir pra ver o meu processo. Eu já encontrei processo perdido. Rubens também já encontrou, ele falou Sabe? Então, assim, poxa, são pessoas. Pessoas podem errar. Pode colocar na prateleira e errada, enfim. E isso é uma coisa que você tem quando você trabalha lá dentro. Por exemplo, já trabalhei em sala de audiência. Então, já tinha perdido um pouco do medo, que era o meu maior medo na faculdade, da audiência. Exatamente. Então, fui perdendo um pouco de medo. Então, assim, eu acho que se eu fosse hoje estudante, fica até a dica, e você tiver a oportunidade, fica um tempo em cada lugar. E principalmente no escritório, porque eu não tive a oportunidade de estagiar no escritório. E era a minha maior vontade. Porque, realmente, só aprende ali fazendo e vendo o dia a dia, os conflitos, os problemas, o tipo de caso, como falar com o cliente. Enfim, só realmente na prática. É uma coisa que a faculdade não ensina. E Rubens... É estranho falar assim, né? Rubens. Pode chamar de amor, menina. Fica tranquila. Se eu chamar ele do jeito que eu chamo aqui, vocês não vão querer saber. Não, mas tô brincando. Você hoje é professor, coordenador de faculdade de Direito. Foi meu professor. Já formou aí diversos alunos na faculdade. E assim, muita gente que hoje é advogado ou que ainda tá na faculdade pensa em dar aula, né? A Roberta, por exemplo, tem essa vontade, né? Sim. Eu também tenho essa vontade. E o que eu acho legal da história dele, que, gente, vocês não estão entendendo. Ele começou a dar aula muito novo. Assim, saiu da faculdade e já foi dar aula. 23 anos. Uau. Formou com 21, né? Isso. E começou a dar aula com 23, assim. E só foi o tempo dele fazer a especialização, porque você, no mínimo, tem que ser especialista, né? Conta pra gente, assim, você já falou que sempre teve vontade, mas como que foi o desafio de entrar numa faculdade pra dar aula, sendo tão novo, e tendo aí vários alunos que, inclusive, eram mais velhos que você? Como é que foi esse desafio? Então, pra mim sempre foi muito tranquilo dar aula, porque apesar de ter o medo, como sempre foi uma vontade, eu via, eu coloquei aquilo como uma meta na minha vida a ser perseguida e que hora mais, hora menos iria acontecer. Na época, o coordenador da faculdade onde eu trabalho hoje era o Lécio, que é um amigo meu. Eu fui conversar com ele logo quando eu me formei. E aí eu falei, Lécio, o que eu preciso para dar aula? Ele falou, Rubinho, você precisa no mínimo de uma pós-graduação. Sem pós é impossível. Então eu já saí dali direcionado. Eu já me matriculei numa pós-graduação. Fiz essa pós por 1 ano. Quando eu terminei a pós, o primeiro processo seletivo que teve, eu fui e me inscrevi. O legal é que eu acho que as coisas são, quando tem que acontecer, vai acontecer. A mão de Deus, ela... Você, né? Assim, tipo... A mão de Deus, ela atua na nossa vida, assim, né? Em determinadas situações. E na época o meu sócio, ele dava aula lá, eu peguei meu currículo, dei na mão dele e falei, cara, leva o meu currículo lá. Ele olhava pra mim, eu lembro até hoje, botava a mão na cara e falava,
Quem não é visto não é lembrado, aparece lá, vai lá, aparece lá. Aí um dia eu peguei, imprimi o currículo e fui em direção da faculdade. Não era mais o Lécio o coordenador, era uma coordenadora. E eu não conhecia ela, eu só sabia que o coordenador eventualmente poderia estar lá. E aí eu fui na sala dela conversar, ela me atendeu. Só que ela me atendeu achando que eu era aluno, que eu era muito novo. Entendeu? Ela falou, não, entra. Aí eu entro porque eu acho que eu falo, é emprego. Não, tem processo seletivo e tal. Ela falou, não, entra. Cadastro no site. Ela falou, não, entra. Aí eu entrei, sem barba, novinho. Pode falar. Eu falei, olha, tá aqui meu currículo, eu sou o Rubens. Fulano falou de mim pra você e tal. Ela, tá, não, espera um pouquinho que eu tenho uma reunião agora. Eu acho que ela queria me dar uma canseira. Eu fiquei sentado lá, e teve reunião da NDE, que é o Núcleo Docente Estruturante. Eu fiquei 1 hora sentado lá. Esperando. O que eu tinha pra perder? Não tinha cliente na advocacia. Pobre marredeci, o que eu ia fazer? Ia pro escritório e ficava olhando pra parede. Eu falei, vou esperar aqui. Era o seu objetivo. Eu vou esperar aqui, porque se eu empregar, pelo menos eu tenho um cascalhinho pra manter a minha vida ali no início, né? E, iniciar onde eu quero. Porque eu sempre vi com notoriedade os meus professores na UVV. Eu sempre olhava para eles e falava, cara, se um dia eu for contratar um advogado, eu vou contratar esse cara. Ele me dá aula disso, né? Sempre tinha aquilo. Aí eu fiquei esperando, ela veio. E a gente começou a conversar. Conversamos. Fiquei 40 minutos conversando com ela. Ela falou, gostei de você. Só que o processo seletivo tá em andamento. E a aula teste é daqui a 2 dias. Você quer fazer? Eu falei, quero. Então escolhe um tema e vai pra aula teste. Falei, beleza. E fui pra casa. Ou seja, se eu não tivesse insistido, se eu não tivesse levado aquele currículo, nem na aula teste eu estaria. Se não tivesse esperado aquela 1 hora... Não, eu tava fora. Aí na aula teste, fui pra aula teste, aí eu perguntei pra esse antigo sócio, meu filho, dá aula de quê? Né? Direito Civil 1. Pesquisa de campo, gente. Isso é rapidinho, só pegar o gancho. Isso é importante até para uma vaga de emprego. A gente já falou disso aqui. Sim. Tem um episódio sobre currículo, sobre você estudar a vaga que você quer. Não é você tentar burlar nada, é você tentar conhecer a vaga, conhecer o empregador para que você entregue aquilo que ele precisa. A gente falou que a Amanda falou sobre isso. Ela falou, o currículo que você faz para um escritório X não vai ser o mesmo que você vai fazer para o outro escritório. Exatamente. Porque às vezes você tem várias especialidades, vários cursos, você enche o seu currículo com aquele monte de informação, né, assim, Sim. que não tem necessidade, mas você podia focar no que a empresa realmente precisa. Então, assim, achei legal, quis fazer esse... Aí perguntei, ela dá aula de quê? Ela dá aula de Direito Civil 1. Eu, incapacidade relativa, tal, fala sobre isso. Fui, né, na zona de conforto. Eu achei que você foi ousado, porque você dá um tema que ela domina. Exatamente. Mas eu como civilista, eu fiz direito civil, eu sempre fui civilista. Porque em outros casos eu penso assim, eu vou fazer um negócio que ela não entende, né? Pra ela não domina. Eu falei, vou no dela. Se ela pegar, eu vou no dela porque eu sei. Eu sabia, né? Era bom pra você também. Bom pra mim, era minha área de conforto. Não, quando falou direito civil 1, eu falei, não, luxo. Falar ali, eu ia falar, vou dar um capacidade relativa e tal, vou falar um pouquinho de emancipação, capacidade de ser parte, não sei o que. Isso aí. Fui nesse sentido. Aí preparei a aulinha. Engraçado que eu peguei uma folha, que tudo eu faço assim, até com meus clientes hoje, um Tainá. Ele tá agoniado ali junto à folha pra desenhar. Eu falo pro Tainá assim, vamos conversar. Eu pego um papel e começo a desenhar. Porque eu sempre fui assim. Tipo, aí, eu, mais você. Mais ou menos assim. Brigamos hoje. Aí peguei, fiz um organogramazinho ali de caneta. Botei um fulaninho aqui, puxei uma setinha pra cá, setinha pra lá, tal, é isso aí que eu vou falar. 15 minutos. Cheguei, botei meu pai na minha frente, falei, vou falar aqui. Falei. Não, tá bom. Treinei uma vez, fui pra lá. Cheguei lá, tinha camarada com mestrado, doutorado, os caras plano de aula pronto, data show. E eu, calça jeans, camisa social, né? Suando. Quem me conhece sabe, quando eu tô nervoso eu transpiro. Suando de nervoso, 22 anos, imagina. Nossa. Aí entrei na sala, tava ela, coordenadora do curso de Direito, o diretor da faculdade e a coordenadora do curso de ADM. E eu falei, cara, vamos me engolir, né? Aí, o que você precisa? Eu falei, de um pincel. Eu lembro até hoje. Peguei o pincel. Raiz.
Peguei o pincel, o organograma que eu tinha ali, peguei, joguei no quadro, cuspe giz. Conhece o professor cuspe giz? É isso. Joguei e comecei a falar, explicar, dava exemplo. Terminei meus 15 minutos de aula, terminei aqueles 15 minutos. Ela não me fez pergunta, o diretor me fez algumas, a coordenadora do curso de ADM também. E eu já saí de lá contratar. Não, Rubens, vai ser você, gostamos muito de você e tudo mais. E... Foi pra casa contratado, cagado, nessas alturas, né? Suado, cagado, e por aí vai. Fui pra casa contratado e é muito engraçado. As coisas aconteceram, foram dentro da advocacia também, mas dentro do ambiente acadêmico, a minha vida foi um turbilhão. Ela virou de cabeça pra baixo da noite pro dia. Mas aí conta de você na sala de aula. Ó, já deu 30 minutos já. Aí eu tenho que ter uma hora pra falar a minha história. Isso é porque eu só tenho 31 anos, né? Imagina, eu gosto de falar. Gente, calma aí, rapidão. Rubens, mas onde eu tava? Rapidão, só falar, eu vou lembrar. Rubens Filho... Não teve Rubens pai advogado, tá? Porque, não, meu pai é gente, topógrafo. Não tem nada a ver. Todo mundo entra lá no escritório. Seu pai era advogado aqui, né? Não, gente, é ele, tá? Só ele, Rubens Filho, advogado. E meu pai não é o Rubens da Mil Folhas. Você também acha que meu pai é o dono da papelaria, que não é uma papelaria lá em Guarapari, de um Rubens. Você é filho do não sou da papelaria e meu pai não é advogado. Nome, né, galera? Não é muito comum assim pra gente da nossa idade. Né? E às vezes a pessoa chega assim e fala, você que é o Rubens? Eu falo, olha, eu sei que o nome é o nome do senhor, mas eu tenho que envelhecer junto com ele pra eu poder ser velho, né? Porque todo Rubens velho um dia foi novo. Daqui a uns anos vai fazer sentido. Eu perguntei como é que foi no seu início de carreira pra você chegar na sala de aula. Aí eu peguei, daí fui dar aula de prática. Eu lembro que aí fui dar a primeira aula, petição inicial. Dei a primeira aula, pá. Eu fui contratado para prática simulada civil 1 e para prática simulada civil 2. E no mesmo dia, prática simulada civil 1 dei aula de petição inicial, prática simulada civil 2 apelação, né? Saí de sala. Beleza, na quarta ela me liga, Rubens, eu quero conversar com você. Eu falei, fiz cagada, né? O que aconteceu? Você tá me trazendo um problema. Eu falei, qual é o problema que eu tô trazendo? Os alunos gostaram tanto da sala que fizeram abaixo-assinado para tirar o professor de prática trabalhista. E ele também tá cansado, ele não quer mais dar aula. Você quer dar aula de prática trabalhista? Tipo, uma semana de contratado, né? E aí, o que você faz? Duro, pobre, o que eu falei? Dou aula. E fui dar aula de prática trabalhista. E aí, fiz a minha apostila de prática trabalhista, fiquei um final de semana inteiro estudando para aprender a fazer uma reclamação. E imagina, e prática trabalhista era tudo mesmo, da inicial até o revista. Então, agravo de instrumento, agravo de petição, coisa que eu nem lembrava. Tive que estudar de novo pra poder. Aquele negócio de não estudar ficou lá atrás, aí já era uma semana. Aí fiquei nessas duas cadeiras durante 6 meses. Aí no outro semestre, uma professora saiu em auxílio maternidade, mas não era esperado, porque foi por adoção. E aí... saiu a adoção dela. Isso eu já tinha virado sua aluna. Saiu a adoção dela, e quando saiu a adoção dela, automaticamente ela já entrou na licença, não auxílio, perdão, falei errado. Já entrou na licença maternidade e alguém tinha que assumir a cadeira de tributário. Meu Deus, de um negócio foi pra... Quem assumiria a cadeira de tributário? Não tinha tempo de contratar, era tipo de um dia pro outro. Acabou. Rubens, Rubens, você vai. Você sabe? Falei, não. Mas você daria? Você aprende? Eu era novo, né? E eu acho, né, que dar aula é vocação. Também acho. Porque uma coisa é você saber muito e não saber passar. Não adianta você saber 100% e passar 1%. Isso aí. Se você sabe 1%, mas sabe passar 100% desse 1%, é mais efetivo e mais importante do que quem sabe 100% e passar 1%. Entende o que eu tô falando? Exatamente, total. Então, e como eu sempre tive essa facilidade, eu falei, cara, eu vou no feijão com arroz, eu vou aprender, eu vou estudar pra poder... Eu tava fresco, tinha acabado de sair da faculdade. Então eu falei, por que não? Então foi assim que eu comecei a minha trajetória acadêmica. Eu acho bacana que mesmo com tão novo, né, com tantos desafios aí no início da carreira, você topou tudo que veio. A gente estava falando isso no episódio anterior. Que é você estar preparado para quando a oportunidade vier. E aí você, nesse meio do caminho, sou especialista em trabalhista, mas eu não vou dar aula de tributário? Não, você agarrou ali a oportunidade e foi. E, cara, foi uma
E foi até chega a ser até um contrassenso que você fala assim, você falou que nunca mais ia estudar por obrigação, né? Mas não, eu tava recebendo pra estudar. Porque eu tava dando aula. Então eu estudei morrendo de rir, mesmo não gostando da matéria. Entendeu? Mas o mais legal... Mas o mais legal disso tudo é que também oxigenou a minha advocacia. Porque eu comecei a pegar causas trabalhistas, porque eu não pegava antes, que eu tinha medo. Falei, cara, se eu tô dando aula disso, de prática, por que eu vou ter medo disso? Sim. Entendeu? E eu fui expandindo, fui abrindo meu leque naquele início da advocacia, que foi muito importante. Me deu um ganho, assim, de um fôlego, também, um fôlego para captar mais clientes. Que, pô, Nossa. aí eu consegui respirar mais e devagarzinho as coisas foram se encaixando, meu escritório foi crescendo. Uma pergunta, eu falei com o Tainá. Falei, Tainá, tô doida pra entrevistar Rubens, vou fazer essa pergunta pra ele. Tô até com medo, hein? Que horas que entra a Tainá como sua sócia? Que momento? Tá, vamos lá, pra vocês entenderem. Resume. É grande. Não vou contar nem a parte como eu conheci ela, mas tudo bem. Tainá, ela foi... Não, já contou aqui várias vezes. É só assistir os episódios. Tainá... Tá vendo, gente? Pego no pulo do gato. Não assistiu. Vai assistir. Não, eu quando falo chegar em isso pra casa. vocês terem mais, qual o nome? Interesse. Tudo pensado. Mas vamos lá. Olha. A Tainá, ela foi minha estagiária. Ela foi minha estagiária. Eu não contei que não. Não. Tainá, ela foi minha estagiária. E... Você contou sim. Que eu fui aluna, amiga. Estagiária, não. E aí, Mas você tinha me contado, então. Nós noivamos depois desse tempo, né? Eu terminei um relacionamento, fiquei um tempo solteiro, aí fui conhecendo ela. E aí nós noivamos nesse meio tempo. Tô resumindo. Vai, resume. E vocês gostam. Dúvidas no Traz a comentário, pipoca por aí, favor. gente. Tem que marcar outro pra contar essa história. Vai, conta. Mas, e aí aconteceu da minha sociedade terminar e eu entrar sozinho. Nós seguimos caminhos distintos, por opção minha, por opção dele também, bem tranquilo. Ele até foi fazer mestrado em Portugal e morou lá um tempo, voltou, tá advogando. E aí eu fui seguir meu caminho sozinho, eu e Tainá nesse meio tempo, né? E nessa situação de eu estar sozinho ali, ela se formou e eu precisando de ajuda. Mas a trajetória de Tainá foi uma trajetória muito construída. Ela não foi uma trajetória... Não vou dizer que ela não teve facilidade. Óbvio que teve abertura de noivar com uma pessoa que já tinha um escritório, mas meu escritório não era isso tudo também, não. Um escritório consolidado. O que é um escritório consolidado para você? Entende? Escritório consolidado é um escritório que tem uma renda fixa e violenta. Quando eu noivei com o Tainá, não tinha uma advocacia de partido, cara. Eu não tinha uma empresa que me pagava por mês. Eu não tinha. A primeira empresa, isso aí é verdade, que me pagou por mês foi ela que trouxe pro meu escritório. Legal. Quando ela era minha associada. Isso é importante falar. Porque é muito fácil olhar de fora e falar, que Rubens... Não, eu dava aula, eu era conhecido, tinha processo, corria atrás, mas a minha vida era dura, eu tinha um Ford Ka 2 portas. Beleza? Pô, não era... Sim, bacana. Eu tinha 2 terninhos. Continua tendo 2, porque eu obrigo ainda. Mentira, Senão por ele tinha um só. Mentirosa, tem 3. 3, 4 Tem um que tá com mofo lá no guarda-roupa. Mas... Tadinho, eu era uma pessoa que não tinha... Eu tava no início, um início bem estruturado, porque tinha um fixo que era da faculdade. Já tava na frente de muitas pessoas que Isso estavam ali no aí. início, como tão novo, né? Trabalhando, correndo atrás do meu, mas ela entrou e a construção foi junto. Ela me ajudou enquanto estagiária. Depois disso, ela ainda me ajudou enquanto associada. Até que chegou um momento que... Tá chorando? Não. Tá empolgado? Tô chorando, não, tô coçando. Até que chegou um momento que eu acho que foi natural. Quando meu escritório cresceu, ter CNPJ, tudo certinho, e nós já éramos casados, eu fiz questão de colocar ela com 50% da sociedade. Por que isso? Porque ela é minha parceira de vida. Sim. Ela é minha esposa. O que é meu é dela. Lá em casa é assim. Então eu fiz questão. Só que ela falou, olha, eu não me vejo ainda preparada para ter o nome na placa. Então, poucas pessoas sabem, mas é verdade. Meu primeiro contrato social
50% era meu, 50% era dela, com o meu nome na placa. Mas por opção dela. Mas desde o início eu já tinha dado abertura para ter o nome na placa, que eu achava importante. Mas ela queria se consolidar, ela queria crescer. E esse crescimento ele foi natural. Ela foi desenvolvendo. E bacana que ela teve a humildade de falar assim, peraí, vai chegar a hora. Ainda sim. não é o momento. Até que E realmente foi. chegou um foi momento que nós bacana. sentamos e até mesmo não foi nem mais por interesse dela. Vamos falar a verdade, nós sentamos para reposicionar o escritório no mercado. Né? Nós estávamos tendo muito associados, entrando associados para a equipe, e o meu escritório com o nome Rubens Filho, Advocacia e Assessoria. E isso é um ponto engraçado, porque assim, na advocacia a gente tem algumas normas que, para nome, né, de escritório, a gente não pode fazer um nome fantasia, a gente tem que colocar Isso. nomenclatura só. Só que quando tem um nome específico de alguém, tipo, Tainá Coutinho, exemplo, Tainá Coutinho Advocacia. Quando a pessoa chega no escritório, ela quer ser atendida por quem? Tainá Coutinho. Sim. Chegava no escritório, a gente tava com, sei lá, uma equipe de 5 pessoas, chegava no escritório e queria ser atendido só pelo Rubens, porque era Rubens Filho Advocacia. Às vezes era atendido pelo Rafael, achavam que era atendido Que era pelo Rubens. Era Rubens, Entendi. entende? Era engraçado isso. E aí, por uma questão de reposicionamento de mercado, nós falamos, cara, vamos mudar o nome, a gente tá com associado, tem que ter um nome que abre o leque e que todo mundo que tá aqui sinta-se parte daquilo. E aí foi onde ela falou, ó, vamos mudar o nome. Eu falei, beleza, vamos botar seu nome, vamos fazer o Coutinho em Santos. E aí surgiu a nossa marca. E vocês sentiram, assim, que, por exemplo, às vezes a expertise que a Tainá tem, ela tem habilidade com alguma coisa que às vezes você não tem e isso se completa. Com vocês foi assim também? Completamente. Isso é extremamente importante para a é. sociedade. Porque Completamente. até depois eu vou deixar você falar, mas às vezes a gente quer fazer a sociedade por afinidade pessoal. E assim, obviamente que a nossa foi por afinidade pessoal, Sim. mas graças a Deus a gente tem essa complementação. E se a gente não tivesse, a gente teria que estudar pra ter, pra dar certo. Sim. Porque não adianta eu ser sua amiga e querer ser sua sócia se eu gosto e faço a mesma coisa que você faz. Sim. Infelizmente, não tem como. A gente Tainá, precisa se ela complementar. Sim. Ela é comercial. Inteiro. Total. Total. E eu já sou mais o operacional do escritório. Eu já sou mais a parte jurídica. Dentro do escritório é tudo muito bem dividido. Eu fico com o financeiro, ela fica responsável por uma outra pasta. Então, cada um se complementa nesse quesito, né? Então, a questão de jurídica, de tese, revisão, já fica mais comigo. Mídias sociais, já fica mais com ela. Reposicionamento da marca. Avançar, às vezes, para uma advocacia de partido, uma reunião com o cliente. Ela já tem um pouco mais de experiência e afinidade com isso, porque ela nasceu assim, né? Então, ela se dá muito bem, ela sabe se portar e se posicionar em qualquer ambiente que ela esteja. Isso é muito legal. Ela pode estar sentada na mesa com o presidente da República, ela vai saber se posicionar, como ela sabe chegar perto da pessoa mais humilde e tratar aquela pessoa como um príncipe, como um rei, uma rainha. Mas olha só, É eu muito acho... dela isso. Sim. Mas isso é uma coisa que a gente é parecido. Ele também é assim. Engraçado, a gente contar uma história rapidão, porque já tá mais do que Já, tempo. extrapolando. Mas só pra contar uma história, teve o esposo da minha avó, tinha um amigo que veio pra uma festa lá em casa, enfim. Lá vai ela falar do sêmen do bolo. E aí, o cara tava sozinho, coitado, assim, no rolê, sabe, no churrasco. O Rubens foi lá, chegou perto do senhor, sentou do lado dele e começou a conversar. Menina, mas eu tô vendo que o Rubens tá lá. Ele ficou mais de 1h30 sentado do lado do senhor, numa festa, sei lá, de 4 horas, conversando. Aí cheguei do lado, falei assim, nossa, o papo rendeu aqui, né? Aí o senhor, e tal, porque ele nunca viu uma pessoa assim que tem conhecimento do que eu faço. Aí eu falei, tá, mas você faz o quê? Ele, eu mexo com sêmen de boi. Eu compro boi, vendo sêmen. Aluno meu vai ver isso, vai sei fazer o quê. recorte e vai me zoar na faculdade. Olha só, pensamento. Não, mas é pra você ver a inteligência dele. Eu falei, Rubens, como é que você sabe disso? Porque eu li uma YouTube. coisa, não sei o quê. Eu falei, caraca, tipo, o cara sabe conversar sobre tudo. E ele é assim, ele é uma pessoa que sabe conversar sobre tudo. Só que na advocacia, é aquilo da gente trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Rubens, ele é muito técnico. Então, a gente, por mais que ele também tenha esse viés de conversar com todo mundo e tudo mais, isso é excelente para um negócio, ele não é a pessoa que vai até o cliente. Quando o cliente vem até ele é excelente, ele não vai deixar o cliente sair sem um contrato na mesa. Mas a gente soube pegar isso e trabalhar. Isso é não só importante
falando eu e Rubens, mas numa sociedade em geral, Sim, foi o que eu geral. falei. Você tem que se complementar. E às vezes nesse ponto aqui a gente é muito parecido. Mas você aqui é melhor do que? Vamos trabalhar isso pra equilibrar a balança? Eu faço uma coisa, você faz outra? Porque às vezes você é muito amigo na faculdade, quer fazer uma sociedade e depois não dá certo. Eu acho que também e as pessoas vão percebendo naturalmente com o caminhar, vocês vão... os próprios sócios, eles vão se entendendo e percebendo o posicionamento de um, e o fato de você se retirar de uma situação não é demérito, não é que você não sabe. Sim. É você tá investindo e acreditando na capacidade que seu sócio tem de fazer aquilo melhor. E se ele faz melhor, que bom que ele faz melhor. Exato. Você vai fazer... Entendeu? Porque você vai fazer melhor do que ele outra coisa. Sim. Então não tem como, não só na advocacia, mas como tudo que a gente faz na vida, abraçar o mundo e querer ganhar tudo sozinho, porque não tem como. Exatamente. E quem faz tudo também no final não ganha dinheiro, né? Não ganha tem dinheiro. que dividir pra poder É isso aí. render. É. Isso aí. Mas você sabe que nosso tempo já acabou, né? Tem tanta Já. coisa pra Não falar. esquece de dar o recado. Eu ia falar agora. Você quer falar pra gente? Posso falar? Pode. Não. É o que é? Tô zoando. Mas é porque Não, eu não tô sei. brincando. É melhor Não, vocês. tô É melhor brincando. vocês. Vai. A gente tem uma notícia pra dar. Que Rubens já adiantou pra vocês no começo. Isso aí. Mas não é o fim. O podcast tá agora encerrando a sua primeira temporada. Com esse convidado que foi tão difícil que eu falei, se você não for hoje, você não vem mais agora, vai ter que esperar. Porque, gente, precisamos que vocês consumam todo esse conteúdo que já tem aqui, com muitos convidados de peso, muita história boa pra você aprender com os acertos, com os erros, para que facilite o seu dia a dia, não te ajude a não se desesperar na profissão. Essa é a nossa missão aqui. Então, o podcast terá férias. Teremos férias de aproximadamente 2 meses. Ou 2 meses? Hoje é em julho, né? Julho, agosto, setembro. Isso. Em outubro, estaremos de volta com novos episódios, com novos parceiros, novos patrocinadores, muita história para contar. E vou deixar a Roberta agradecer, né? A gente já quer agradecer também por essa parceria. Sim, com certeza. Agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente durante esses 5 meses, que abraçou, né? Que compartilhou, que mandou para um amigo, que foi lá e assistiu e comentou. Gratidão também a todos que estiveram aqui como convidados. A gente realmente conseguiu entregar, assim, foi 5 meses, né? Entregando bastante. 6 meses com isso agora, né? Isso aí, verdade. Vai completar 6 meses. Então, as pessoas apoiaram a gente, estiveram aqui, se abdicaram do seu tempo para estar aqui investindo conhecimento pra gente. E é isso, só temos a agradecer mesmo. Continue compartilhando, nos acompanhando, porque estaremos nas redes sociais com muito conteúdo, né? Muitos recortes com dicas rápidas, diligentes, assim, pontuais pra você angariar aí conhecimento. Então, assim, assistam, gente. Tem muito episódio bom aqui pra vocês assistirem, pra vocês continuarem aí tendo esse conhecimento mesmo, esse feedback de histórias da profissão, advogados, concursados, pessoas de RH, imagem. Tem muita coisa aqui. Psicóloga. Muito boa esse episódio, né? Mas é isso. Em outubro estaremos de volta. Hoje encerramos aqui a nossa primeira temporada. Então, Saudades muito já. obrigada. E não deixe, gente, de se inscrever aqui no canal, porque quando a gente voltar, você vai ser ali o primeiro a receber as nossas notificações. E a gente tem que agradecer também os nossos patrocinadores, né? Verdade, a Bela Estampa, sempre nos patrocinando desde o nosso primeiro episódio. Se Deus quiser, vai continuar, né? Amém, Na em nome próxima de Jesus. temporada. Se você quiser também nos patrocinar, já nos procure, porque nos próximos episódios, sua marca já vai estar aqui, ó, participando nesse telão, viu? Agradecer a 4 Nexus, que é o lugar que veio aqui agora fazer assim, Vem ó. assim, ó. O Bruno aqui, Camisa. ó. Fornexus. Verdade, mas gratidão também ao pessoal da Fornex, assim, com uma equipe excelente, né? Eles vão sentir falta da gente, porque a gente perturbou O Bruno já veio tirar satisfação comigo hoje, Bruno, tá, a Roberto? Carol, agradecer o Augusto, toda a equipe que realmente sempre nos atende com muita excelência, viu? Olha lá. Ó, não vai dar pra falar o nome de todo mundo, gente. Exatamente. Mas realmente agradecer a todo mundo que nos acompanha, que tá junto com a gente. E, obviamente, agradecer ao nosso parceiro, Forte Mobile, que tá aqui com a gente em 4 episódios. Aqui, ó, já sigam eles. Gente, é uma empresa especializada em contabilidade digital. Quem assistiu os outros episódios já entendeu um pouquinho de como funciona. Aqui na descrição vai ter o Instagram deles. É uma empresa que tem pacotes, desde o básico até o avançado, para fazer a contabilidade da sua empresa
agenda, do seu escritório de advocacia. Aquilo que a gente vem falando aqui sempre. Seu escritório é uma empresa, então precisa de pessoas capacitadas para te ajudar nessa gestão, nessa contabilidade. Você que é jovem advogado, eu sou jovem advogado, não tenho cliente ainda, tá? Mas se você for fazer uma diligência e precisar emitir uma nota fiscal, você sabe fazer isso? Pois é, a Forte Mobile pode te ajudar. Então já clica aqui na legenda, entre em contato com eles. Muito obrigado. Obrigada a todo o pessoal da Forte Mobile. Estejam com a gente, continuem aqui com a gente. E é isso. A gente quer te agradecer. Obrigado, eu que agradeço. Parabéns, meninas, aí pela temporada, né? Por todo o trabalho desenvolvido. Mas na próxima tem que fazer igual o Flow, umas 4 horas de conversa. Porque, cara, a gente quer falar, né? A gente se empolga. Não, e Rubens, né? Se deixar aqui, meu filho, imagina a discussão. 3 horas brigando. Meu Deus. Amiga, eu quero agradecer também, porque todo mundo sabe, a gente já comentou aqui como que surgiu esse podcast. E assim, você é muito essencial pra mim aqui. Eu acho que eu não teria dado... Eu tenho certeza que eu não teria dado conta se você não tivesse aqui do meu lado. Realmente, como a gente falou, né? As expertises se somam, né? As qualidades, as afinidades das coisas se somam. E assim, ela tem total qualidades que eu não tenho. Eu já falei, Tainá, pelo amor de Deus, apesar da gente ser parecida até. Sim, mas a gente tem muita coisa assim que se complementa. Exatamente, que se complementa. Então assim, muito obrigada por segurar na minha mão, não deixar eu dar um treco nesse microfone nos primeiros episódios. E Roberta, ela é totalmente comercial também, mas você lembra do primeiro episódio? Nossa, gente. Parecia que tinha passado um trator 6 no meu meses, corpo. cara. Quantos episódios? Sei lá, 4 por 6? Ih, não sei. No episódio eu falava, Tainá, ela bem 28, assim, Roberta, 30. você tá bem? Tainá, não tô bem. Não tô bem, mas sentava aqui, vamos lá, você vai conseguir, E os pezinhos aqui E agora embaixo. tá tão natural, né? E tão natural. E assim, realmente, obrigada pela parceria, pela oportunidade, que obviamente se não fosse você não teria essa oportunidade, por tudo, pela ideia, pela amizade. A gente tá junta, né? Vamos continuar. E, gente, é uma sociedade, então em toda a sociedade, já ficam com a dica, vocês têm que se complementar, têm que se entender, vocês vão discordar, vocês vão concordar, mas o importante é manter o foco. Foi o que a gente sempre falou, é um projeto que começou grande, tem muita coisa boa pra vir ainda, então continue aqui com a gente. Obrigada a todo mundo. Realmente é muita gratidão. A gente vai ter umas fériasinhas, né, pra colocar a vida em ordem, tirar os medicamentos. Terminar os prazos. Mas é isso, estamos voltando em breve. Um beijo pra vocês.